O apocalipse em Ribeirão Preto e o cenário na 9 de julho, porque é esse quadro que a gente encontra lá no momento. É triste isso, ironia à parte, a verdade é que nós estamos perdendo um cartão postal de Ribeirão Preto. Aquilo ali é um retrato do abandono, é um retrato do desrespeito, algo abominável para Ribeirão Preto, é feio para a nossa cidade, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Borda, é um prazer estar aqui com vocês no Tati Cidade, né? Sem dúvida, nós estamos tratando mais uma vez dessa novela que parece que nunca acaba, que é a 9 de julho, né? E veja, o cartão postal, como você bem destacou, né, tem toda uma história já bastante conhecida, porque esse assunto aqui, eu mesmo já estive aqui na Tati diversas vezes, em diversos programas diferentes, né, debatendo, contribuindo com essa discussão. E o que se observa é uma total falta de planejamento desde o início. Quer dizer, um problema que se arrasta a várias administrações. O problema da 9 de julho não é desta administração, que está terminando a sua segunda fase, já vem de muito tempo, né? E quando se resolve, então, fazer alguma coisa, já no momento muito atrasado, vamos dizer assim, se faz sem planejamento, sem discutir com as pessoas interessadas, que são os comerciantes, o pessoal que está ali, né, na 9 de julho, e acaba virando essa lambança que nós estamos... Aquilo ali é o retrato da incompetência da gestão pública. Sim, sem dúvida. Olha, planejamento, quer dizer, como é que você vai restaurar? Eu sempre defendi o restauro, não é só a questão do paralelepípedo. Claro que isso aí é o ponto quase que, diríamos assim, mais destacado, né? Sim. Mas você tem os canteiros centrais, você tem o corredor de ônibus. Revelando aí imagens que foram feitas agora na segunda-feira, há 2 dias. Exatamente. Mostrando os paralelepípedos, tudo solto. Mas não precisava fazer o restauro, a reforma da avenida, destruindo a avenida. Né? Porque, veja, né, a própria história mostra ali, os nossos casarões ali da década de 50, 60, acabaram se transformando em espaços de comércio, de serviços, né? Já foi falado muito, a maior concentração por metro quadrado de bancos do país, né? Sim. Então isso tudo desapareceu. Você fica perguntando, o que vai ser então da 9 de julho depois que foi entregue essa obra? E quando será entregue, né? Porque tem a questão também de postergar sempre essa questão aí do tempo, né? Professor, o que a gente vê, além de todo esse dano para um patrimônio histórico, para com o passado tão memorável de Ribeirão Preto, tem também a saída das empresas. Empresas das imediações já anunciaram que estão indo embora. E ontem houve o comunicado de uma outra empresa tradicional ali, que vendia açaí, que está vindo ao público dizer o seguinte, que viemos através dessa mensagem informar que nossa loja estará encerrando suas atividades. Gostaríamos de agradecer a todos os clientes, amigos e colaboradores por fazer parte dessa jornada. Eu acho esse anúncio triste, eu acho isso algo infeliz demais, né? Sem dúvida, Borda. Veja só, esse foi o último que fechou, né? Eu vejo ali o Familiare, por exemplo, um lugar, né, de encontro até das famílias, né? A gente vai ali se reunir, né? E esse pessoal está resistindo, é um heroísmo que a gente está percebendo. E tem uns que realmente chegam no ponto limite e acabam abandonando a 9 de julho. É muito lamentável isso, né? E a pergunta que não quer calar é essa, o que vai ser da 9 de julho depois da entrega dessa obra? Porque nesse caso aí, do açaí, o Joel, que é o dono, ele, durante as entrevistas que concedeu para a gente aqui no Grupo Tati, ele falava com certo otimismo, dizendo, não, vai passar, não, isso vai ser superado. Por quê? Ele tinha pela frente a única força que um homem pode ter, a esperança, a capacidade resiliente de superar aquilo. Aí a gente vê esse homem tombar, esse homem cair de joelhos, destruído por uma incompetência de gestão pública. Então isso é trágico, isso faz a gente sentir a dor. Sem dúvida, e veja só, e não foi só ele está representando todo um conjunto ali disso, de interesses, né? Porque veja, a alma da 9 de julho sempre foi o quê? O que Ribeirão Preto representa em termos de economia mesmo. Sempre foi o setor de serviços, comércio muito ativo, bancos, né? Bares, locais de entretenimento, como o açaí. Eu até quero ver se de repente a gente consegue achar, porque nós estamos já com o tempo meio estrangulado, a entrevista que o Lauro, dono da Familiare, aquela padaria tradicional do Ribeirão Preto. Ficou famosa essa entrevista dele. Viralizou nas redes sociais, né? Ele ali pedindo uma atenção. E gente falando assim, o sujeito está sendo exagerado. O cara ainda recebeu críticas, mas ele estava em desabafo.
já antevendo o que nós vamos ver, professor, que nós estamos assistindo. De repente a gente tiver essa conexão aí, nós vamos reproduzir para discutirmos em cima desse caso, mas levando adiante então a sua observação. Historicamente ali a gente já perdeu muita coisa. Sem dúvida, veja só, a deteriorização da 9 de julho já vem de muito tempo, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás já era para ter sido feito o que está sendo feito hoje. E talvez numa situação, como já foi ressaltado aqui, com planejamento, com discussão, né? Nada feito de forma assodada. Então, veja, essas licitações, a primeira licitação que acabou a empresa abandonando a obra, né? Não cumprindo nem os 40%, cumpriu 8% de 40% do tempo que estava previsto, né? Teve necessidade de uma segunda licitação, que a Aérea Engenharia agora ganhou, né? E agora já vem denúncias também em relação à qualidade do trabalho da reposição dos paralelepípedos. Perfeito. Isso aí, aliás, é que gerou essa discussão que está sendo colocada hoje. Paralelepípedos já se deslocando, já tendo vazamento de água ou esgoto. Essa semana... Será que a gente não pode tomar essa questão aqui de Ribeirão Preto, especificamente nessas obras, como um aprendizado e a criação de um sistema que faça a peneira dessas construtoras? Porque tem muita construtora picareta agindo como essa que abandonou, essas que vão abandonando e tal. Então não poderia ter um sistema de um ranking que a empresa fosse classificada e já por conta de um ranking negativo, fosse impedida de participar de uma licitação? Temos que ver a lei de licitações. A lei de licitações e contratos, que foi recentemente alterada, né? Eu acho que já prevê alguma coisa nesse sentido. Agora, cabe à administração pública zelar por isso. Vamos repetir isso de novo? Sim, porque essa história vai acontecer. A gente tem que tirar as lições pedagógicas do que nós estamos passando agora, né? Então, é necessário, ainda mais nesse momento agora de troca de governo municipal, eu acho que é um bom momento de se pensar nisso, né? Porque, como você disse, tem muita empreiteira aí que a gente sabe que não dá conta do serviço mesmo e vai entregando logo no início a obra. O senhor tem uma larga experiência como homem público, como vereador, sempre fiscalizando tudo. O que o senhor pensa que o novo prefeito, a nova gestão, devem fazer em relação a essas obras? Principalmente, a 9 de julho, o que o senhor faria caso estivesse no lugar do Ricardo Silva? Olha, nós faríamos, e aliás o próprio Ricardo Silva já prometeu durante a campanha exatamente fazer isso, né? Certo. Ou seja, uma força-tarefa imediata, né? Para avaliar todas essas obras, o que foi feito, o que está faltando, qual o tempo necessário, né? Enfim, encarar essa questão, porque nós estamos falando da 9 de julho, mas é todo o centro da cidade que está uma lambança. Sim, ali uma verdadeira lambança. A São José, anteontem, foi um caos. Ali perto da delegacia, há quanto tempo está fechado aquele quarteirão ali, gente? Verdade. Quer dizer, essa questão da periodicidade, o que está atrasando tanto essas obras? O que é? Fazer todo um levantamento assim, com urgência, coisa de um mês no máximo, para poder avaliar isso, para poder dar uma resposta à população, porque a população está exigindo uma resposta da administração pública em relação a tudo isso. Mas uma força-tarefa, eu acho que seria o primeiro passo para resolver essas questões. Bom, a gente recuperou a entrevista que o Lauro concedeu na época, vamos assisti-la, depois a gente faz um comentário rápido, então. A Familiare não vai desistir, a Familiare não vai fechar. Há 1 ano e 2 meses que a obra está acontecendo aqui na 9 de julho. E há 40 dias que nós estamos com a nossa rua interditada. Falta pouco. Só que esse pouco não vai acontecer se você não nos ajudar. É preciso, nesse momento, entender que uma empresa, para se sustentar, ela precisa do fluxo, ela precisa das pessoas. E, ainda que com alguma dificuldade, com os obstáculos naturais para se chegar aqui, é possível. Dá para parar nas ruas, nas adjacências. Na próxima semana já vai ser possível ter um acesso local, inclusive ao nosso estacionamento. E nós precisamos do seu retorno, nós precisamos da sua volta. Nós temos aqui pessoas ainda com seus empregos que precisam ser sustentados e continuados. E olha, tem delícias aqui te esperando. A Familiare continua com o seu buffet de almoço, super bem servido, com aquelas saladas que você já conhece tão bem. Nós temos um cardápio repleto de sanduíches, cafés especiais maravilhosos. Temos também toda uma gama de doces, sobremesas, produtos que sempre fizeram a história da Familiare.
a vida de muitas pessoas acontece aqui nesse ambiente tão gostoso. Então, ainda que pelos produtos, pelo ambiente, venha também para auxiliar e nos ajudar a finalizar essa ponte, esse acesso que vai ser a retomada da Avenida 9 de Julho. Mas para conseguirmos isso, eu preciso muito que você esteja conosco. Não deixe de compartilhar, de comentar com os amigos, de alguma forma fazer com que as pessoas redescubram a Familiare apesar da obra da 9 de Julho. Solange, essa declaração motivada pela necessidade de continuar em frente, ela é dolorida, né? Ela machuca. Aí a pergunta que eu tenho para o senhor aí para a gente fechar essa história, vamos supor que num passe de mágica, que é impossível, só com mágica mesmo, a 9 de julho seja recuperado e volte a ficar bela. Mas não vai ficar uma avenida meio fantasma, não? Não vai ter mais comércio? Cadê a vida? Ô Borda, é esse o medo que a gente tem, porque quem estava ali dando vida à avenida se retirou, ou está se retirando, boa parte, né? Então, veja, eu acho que o próximo prefeito, um recado, né, para a próxima administração, é exatamente o planejamento de como vai ser a Avenida 9 de Julho depois da entrega da obra. Vai ter que ter um incentivo para que as empresas voltem? Sim, tem que ter incentivo. Não estou falando só incentivo fiscal. Eu acho assim que a avenida tem que voltar a ter a vida que ela teve no passado, a importância que ela teve em Ribeirão Preto, né? E nesse sentido eu acho que várias ações, talvez perpassando as atividades de várias secretarias, Secretaria da Cultura, por exemplo, eu acho importante estar presente ali, para trazer as pessoas de volta à avenida e transformá-la realmente num local de encontro, num local de entretenimento, de passeio, de admiração da nossa cidade. Tá certo. Solange, muito obrigado pela entrevista. É importante que a gente discuta tudo isso e que não repita, que fique o que o senhor acabou falando também, uma lição pedagógica, é que a gente aprenda com os erros e possa ter um filtro melhor para essas empresas que são contratadas e principalmente com relação aos gestores que escolhemos, né? Exatamente, eu acho que todo erro tem essa parte de tirar as suas lições, né? Perfeito. E cabe à administração pública zelar exatamente por essa questão aí da correção das licitações, né? De que empresas estão sendo essas que vêm prestar serviço aqui em nossa cidade, né? Tem que ter um filtro mais apurado nisso aí, sem dúvida. Tá certo. Boa quarta-feira, muito obrigado. Até uma próxima ocasião.